A gente viu ontem uma cena curiosa, uma cena de 1º de maio, né? Iniciando o 5º ano do governo, uma cena curiosa. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, os dois em ação no mesmo dia. No fundo, a gente viu a campanha eleitoral, que deu uma pausa em outubro do ano passado, deu um refresquinho, voltou e voltou com tudo. Não dá para dizer que não houve campanha em dezembro, né, janeiro, fevereiro, março, abril, mas ontem a gente viu os dois em ação. E a gente percebeu, e deu para perceber, que, tirando os dois, a gente continua a imaginar quem seria o terceiro, né? Terceira via e tal, é muito cedo para isso, mas os dois se mexeram e se mexeram forte. Bolsonaro indo no seu eixo central de campanha, que é o agro, e Lula fazendo um pronunciamento na televisão na véspera do 1º de maio, no 1º de maio indo a um comício do Dia do Trabalho. E é curioso como os dois exploram o que, claro, cada um entende que são suas virtudes, e falando com o público que entende ser o seu público-alvo. Eles não falam com o conjunto da sociedade, eles falam com públicos específicos. E eu queria avaliar aqui, compartilhar, não o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente Lula, ele está com a caneta na mão, né? Ele tirou a caneta do Bolsonaro, o Bolsonaro queria ficar com a caneta mais 4 anos, ele tirou a caneta do Bolsonaro por uma margem pequena de votos e pegou a caneta para ele, pegou a cadeira para ele, pegou o Palácio do Planalto para ele. Só que para ele conseguir assumir a tarefa de governar o Brasil, tem coisas que ele não pode pegar, ele tem que conquistar. O Congresso Nacional, por exemplo, ele tem que conquistar. E por enquanto, a conquista do Congresso Nacional continua a ser um trabalho difícil e não resolvido. Estrutura para isso tem no governo. Tem relações institucionais, tem Casa Civil, tem Ministério da Justiça, tem os líderes do governo no Congresso, tem os líderes partidários da base do governo, tem uma interlocução que não é ruim com o presidente da Câmara, tem uma interlocução que não é ruim com o presidente do Senado. No entanto, todos os observadores de dentro do governo e de fora do governo entendem que o jogo no Congresso não começou. O governo começou em janeiro, no dia 2 de maio que nós estamos, o jogo no Congresso não começou. E dá para perceber, em parte, pelo discurso do presidente da República, que não fala um A, nem no pronunciamento na televisão, nem no discurso que fez no 1º de maio, em reforma tributária, por exemplo. Ele não fala, mas o dia era dia do trabalho, não vou falar de reforma tributária, vou falar de reforma tributária, não vai fazer muito sentido falar disso. Faz, porque a reforma tributária, ela garante emprego. A reforma tributária, ela é uma forma que o governo encontra de reduzir o custo do Brasil, de reduzir o custo das empresas, de dar racionalidade à produção no Brasil e assim a gente ter geração de emprego, mas ele não deu um A sobre isso. Será que é porque ainda não acredita que tem maioria? Será que é porque ainda acha que a coisa está uma bola quadrada? Ele, no entanto, fez uma opção que é uma opção de falar do governo dele como se estivesse começando, né? Ele lembra que ele está apenas 4 meses, ele lembra que esse país pode voltar a ser alegre, né? E não se manter como vítima do ódio até agora. Ele fala em até agora, como se até agora o governo Bolsonaro tivesse por aí. E ele fala de projeto de lei que ele mandou para o Congresso, então um projeto de lei, por exemplo, tornando salários iguais de homens e mulheres, que tenham a mesma atividade profissional, um projeto que vai ter que ser muito discutido, é extremamente complexo, mas é um projeto de lei, não é uma medida provisória, é um projeto de lei. Vai entrar no ritmo de projetos de lei, ainda que tramite de uma forma diferente.
Ele falou do aumento do salário mínimo, ele falou do imposto de renda, dando ao imposto de renda, a história do aumento do limite de isenção, um tamanho que não tem. Das 40 milhões de pessoas que declaram imposto de renda, 1 milhão a mais, 1.200.000 pessoas a mais deve ser beneficiada. 1.200.000 em 40 milhões. Por quê? Seriam, no imposto de renda do ano que vem, 8.800.000 ou 9, vai ser 10 e pouquinho. Então, 1 milhão de pessoas a mais, 1.200.000 pessoas a mais numa base de 40. Não é um aumento expressivo, no entanto, ganhou um ar extraordinário, até porque houve um aumento que não vinha sendo feito há 5, 6 anos e tal. E ele começou a disse lá pelas tantas, que vai conseguir fazer pelo Brasil em 4 anos mais do que fez em 8 anos. Lembrou que em 2 mandatos criou 22 milhões de empregos, então é de se imaginar que ele crie mais de 22 milhões de empregos, se ele for realmente fazer em 4 anos mais do que fez em 8 anos. E vai ser um belíssimo desafio. A gente nota no discurso do presidente, tanto no pronunciamento quanto no discurso feito no 1º de maio em São Paulo, uma mistura entre coisas poucas que fez com desejos de um político que sonha com um Brasil melhor, mas desejos de um político. Então ele fala, por exemplo, que vai trazer de volta para o SUS a garantia do especialista. Vai trazer. Vamos garantir que quando o cara vai no UBS, vai no UPA e tal, e depois marca uma consulta e ele precisa passar no especialista, não tem especialista, vai ter especialista. Vai ter, ele disse. Vai ter. E não vai ter. Não vai ter. Não é assim. Existem consultas demais, necessidade de especialista demais. E se não houver uma reforma no atendimento do sistema de saúde, não vai ter. Não vai ter. Mas o presidente disse que vai ter. Como o presidente disse que vai ter, nós vamos conseguir ver daqui 2 anos, 3 anos, se vai ter ou se não vai ter. Nada indica que vai ter. Porque você está contratando os médicos que vão entrar no mercado hoje, entraram na faculdade há 6 anos e não entraram como especialistas. Os médicos que estão se formando hoje, portanto, são os que entraram na faculdade há 6 anos. Esses, nós estamos em 2024, os que vão se formar em 2024, no ano que vem, entraram na faculdade em 2018, perdão. E aí vão se tornar especialistas. Os que estão saindo especialistas hoje, digamos, ortopedistas, né? Não, ele falou em especialistas em joelho, aí é mais do que ortopedista. O ortopedista que depois fez a especialidade em joelho, são 6 anos, 3 mais 3. Vamos imaginar 3 anos. Então são os que entraram na faculdade em 2015 e que estão saindo agora como ortopedistas, em 2015, no ano da recessão da Dilma. 2016 são os que vão entrar no mercado ano que vem, e assim vai. Então, vai demorar muito. Nos próximos 3 anos de governo, Lula, são as pessoas que foram contratadas, são as faculdades, as vagas contratadas entre 2015 e 2018. Não as que vai criar agora. Então, a história do especialista é muito complicado. Ele vai o quê? Criar várias cadeiras de residência, vários cursos de residência médica. É muito difícil acontecer isso. Então, vai contratar, o SUS vai recrutar especialistas que estão trabalhando na iniciativa privada, vai ter mais contratação? Não tem. Tem um desejo, tem uma vontade para ver como é que faz, né? Ele, inclusive, disse lá pelas tantas, por exemplo, que pediu ao Haddad, estamos estudando, quem sabe no próximo ano, para ver se o PLR, né, o Programa de Participação nos Resultados das Companhias, vai deixar de pagar imposto ou não vai pagar imposto e tal. Estamos estudando para ver se, quem sabe, a partir do ano que vem. Então, o que pareceu, o que deu a impressão, é que o discurso do presidente traduz a força política que ele tem hoje no Congresso. Pouca coisa entregue, muita promessa para entregar, é disso que está sendo feito o governo Lula. Pouca entrega e muita promessa. É normal que seja assim? Pode ser, nós já falamos sobre isso.
sobre as dificuldades do início de um governo, os desafios para montar a base no Congresso, mas o governo fala, o presidente fala como se muito tivesse feito e não fez. Tem algumas coisas. A parte, por exemplo, das coisas que ele diz ter feito, por exemplo, Mais Médicos, é a retomada do programa Mais Médicos, né, para tentar entregar para as regiões carentes do Brasil uma média de um acesso à medicina que nós estamos discutindo há um tempão e não resolveu ainda. Mas quando ele fala do Bolsa Família, a volta do Bolsa Família é a volta do nome Bolsa Família, porque o Bolsa Família já existia no governo dele, no governo da Dilma, no governo do Temer, no governo do Bolsonaro, mudou de nome. Inclusive, como quando mudou de nome, algumas exigências que o governo anterior, né, o governo Temer fazia, o governo Bolsonaro tirou. Mas o programa, ele não é uma criação do Lula, é uma recriação do nome, é uma retomada do nome de um programa que existe. A gente tem que acompanhar, porque o objetivo nosso não é torcer para que o Lula dê errado, né? A gente quer que o Lula dê certo. Eu tenho 3 filhos, tenho vários amigos, eu quero todo mundo feliz, como o próprio Lula diz, né? A gente pode voltar a ser alegre, a gente tem que voltar a ser alegre. Agora, a lista de desafios que o Brasil tem é extraordinária. A gente tem que trazer investimento. Ele diz, não, estarei na Inglaterra, estive em Portugal, fui à China, fui aos Estados Unidos, fui à Argentina, fui buscar os investidores. Mas os investidores não se deixam impressionar pelas palavras de um presidente da República. Você tem vários presidentes da República, vários primeiros ministros no mundo e reis. Todos eles visitam os países e falam das virtudes do seu país. E quando a gente escuta um chefe de Estado falando, a gente fica achando que, puxa vida, bacana, tem coisa para fazer lá. E você vai olhar e você vê os desafios. Então, quando ele fala com os investidores, uma parte importante deles já investiu no Brasil e desistiu, uma parte já investe no Brasil e uma parte nunca considerou investir no Brasil e nem vai considerar investir no Brasil. Não porque tenha preconceito contra o Brasil, simplesmente porque o Brasil está fora do mapa. Para alguns deles, o Brasil está fora do mapa, porque o eixo de consumo e venda não tem nada a ver com o Brasil ou no entorno. Então, a gente tem que acompanhar, tem que torcer para que dê certo, mas o que fica é que ainda o governo parece que não aproveitou tão bem a fase de transição. Então é um governo que tem muito discurso, o presidente tem muito discurso, mas falta um projeto, a gente não ouve um projeto. Sabe qual é o projeto para a indústria? Ele critica, por exemplo, um país que a escola não é levada a sério. A escola não é levada a sério, ele diz, tá, mas e o que esse governo está fazendo pelo sistema de ensino? Tinha lá um projeto de mudança do ensino médio, foi suspenso, vamos discutir o que avançou, né? O que avançaremos no ensino médio, o que avançaremos no ensino superior. Nós vamos ficar construindo faculdades e mais faculdades e mais faculdades para criar a falsa impressão de que a gente tem um monte de gente com curso superior no Brasil? É isso que nós vamos fazer? Como é que vai ficar o ensino técnico no Brasil? Qual é a ênfase que nós vamos ter? Nós não sabemos nada, porque o governo ainda está patinando para apresentar a sua cara, o seu formato, o seu projeto. Vamos torcer para que agora, passados esses 4 meses iniciais, embora já tenha ido, né, o marco dos 100 dias, se na hora que a gente completar os 6 meses a gente não vai ter, se a gente já não terá um governo com uma imagem, com um projeto mais arrumado. Dizer que está aí só há 4 meses, daqui a pouco vai dizer que está aí só há 6 meses, depois que está aí só uma gestação 9 meses, depois estamos concluindo só o primeiro ano. Isso dá para levar até quando, né? O tempo é implacável, o tempo do dinheiro, o tempo dos investimentos, o tempo dos PIBs, o tempo das taxas de juros, são implacáveis, não vão ficar esperando a agenda do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, nada disso. A agenda do Arthur Lira ou a agenda do Rodrigo Pacheco. Então vamos acompanhar pelo tom do 1º de maio, tem ainda um governo patinando, a gente espera que ganhe tração e consiga seguir em frente. Eu não sei se essa é a sua opinião ou não, mas é a visão que eu tenho sobre o assunto.